este é o exercício que é proposta. Ele é rapidinho de fazer, a gente acha que a gente estima sempre isto um pouquinho, demora cerca de 1h30, e então neste exercício a gente usa o indicador, o pH5, que é aquele kWh por metro cúbico por 100 metros. Esta é a terceira vez que a gente estamos a usar este indicador, ou seja, nós usámos a primeira vez aqui no grupo para medir eficiência. A segunda vez a gente fizemos um exercício para ver como auditor, para verificar se aquilo está correto, e esta é a terceira vez que a gente está a usar este indicador agora para efeitos de calcular uma penalidade. Então, neste exercício, vocês são um regulador e vocês vão quantificar a ineficiência energética que é repassada para a tarifa de 3 prestadores de serviço. Basicamente, este exercício, ele se parece no estilo ou na filosofia com aquilo que o Carlos Leblanc apresentou para as perdas, só que eu considero que a parte da eficiência energética é mais fácil do que a parte de perdas, que as perdas são investimentos de muito, muito longo prazo, ou podem ser, e este aqui é bem mais, e este por ser um prazo menor é mais fácil de avaliar e de tomar decisões. Então, neste exercício, você está preparando uma nota técnica de uma resolução, ou você está a preparar a especificação de um contrato que estabelece quais são as regras para penalizar ineficiência energética. Teremos estes 3 municípios, Fingerstadt, Juliópolis e Kalvstadt. Aqui a gente relembra como é que se calcula novamente a eficiência de uma estação elevatória, tem aqui a fórmula, e depois tem aqui esta tabela, que é uma tabela para consultar valores de referência, o que é um bom, médio e mau desempenho, e vocês já devem conhecer esta tabela dos exercícios anteriores. Então, este é o dataset de Fingerstadt, tem aqui 5 estações elevatórias, captações, boosters, ou seja, isto é o nome deles, e tem aqui os vários dados de entrada. O Excel traz os dados para Juliópolis e para os outros 2 municípios. Este aqui, o Fingerstadt, já está aqui, digamos que, preenchido, que é para servir assim um pouquinho como guia. Depois é preciso replicar para estes 2 municípios. Então, primeiro, a gente calcula, o primeiro passo é calcular, nem é calcular, como é que está a eficiência atual e como é que devia ser se a estação elevatória fosse eficiente. A gente compara essas 2 situações. Depois o segundo passo, e depois vocês repetem isto para os outros 2 municípios, Juliópolis e Kalvstadt. Depois o próximo passo é calcular, comparar qual é que é a energia elétrica consumida atualmente, quanto é que ela consumiria se fosse eficiente e qual é o potencial de redução, sendo que o potencial de redução é o que consome menos o que consumiria se fosse eficiente. Depois, o próximo passo é saber quanto é que isso é financeiramente, ou seja, a gente multiplica o potencial de economia pela tarifa média e a gente fica com o potencial de economia em reais e já não em quilowatts por ano. Depois, neste sistema de cálculo de penalização, a gente precisa de mais um dado de entrada. Então, este dado de entrada é quanto é que custa substituir aquela estação elevatória. Então, estão aqui custos. Isto é realmente um dado novo que é necessário para além dos dados que nós tínhamos dos exercícios anteriores. Então, para a gente calcular o payback é dividir quanto é que custa essa intervenção a dividir pelo potencial de economia e a gente fica sabendo o payback em meses. Vocês vão reparar que algumas estações elevatórias dão um payback muito elevado, ou seja, se o payback é muito elevado, significa que a ineficiência é bem pouquinha e que não vale a pena investir. Mas estas onde o payback é baixo, é rápido, 5 meses, 6 meses, ou seja, aí o município
devia estar a fazer essa substituição. Então, aí vocês comparam, sendo reguladores, vocês colocam aqui o que é que vocês... Ou seja, para nós termos todos os mesmos exercícios, os mesmos resultados, vamos usar como limite 36 meses, ou seja, tudo paybacks inferior a 3 anos são rentáveis, devem ser financiados, paybacks superiores a 3 anos a gente deixa estar e reabilita ou substitui em um momento posterior. Então aqui é necessário avaliar quais estações elevatórias necessitam ou não necessitam de ser substituídas, com zeros e uns, e depois a gente chega ao valor da penalização. Ou seja, o valor da penalização corresponde exatamente ao valor para repor essa situação de eficiência. E está, de propósito, estas duas colunas iguais. Ou seja, eu acho que a gente assim consegue convencer o município: olha, município, eu estou a aplicar, ao prestador, estou a aplicar uma penalização a você para você repor a sua situação de eficiência. Depois, no final, tem aqui mais uma tabela que é só para vocês verem a dimensão da penalização com os gastos de energia, que é só para ter também uma percepção: estou a aplicar uma multa de 35 mil reais, isso é muito ou é pouco? Olha, isso são 29% dos gastos de energia daquela estação elevatória, mas é algo que se recupera em poucos meses. Então, isto fica aqui, digamos que esta tabela também. Há que replicar para Juliópolis e para Calvestado, e depois no final a gente pede que vocês façam um resumo, ou seja, uma análise de impacto regulatório da multa, qual é a multa, o tamanho da multa que eu aplico aos 3 prestadores de serviço, e tem aqui um campo também para vocês descreverem vantagens e fragilidades que vocês veem neste cálculo e como é que se poderiam contornar fragilidades. Ou seja, aqui está assim um pouquinho mais refletivo o que é que a gente poderia fazer. Eu considero que este exercício corresponde àquilo que o Carlos Lebelein apresentou, só que de um jeito assim, de um jeito em que é rastreável o cálculo. Se poderia fazer realmente um exercício desse para perdas também, mas porque isto necessita de algumas premissas que necessitam ser feitas. Então este é o último desafio que eu tenho para fazer, que a gente tem aqui no Proeza Reg para fazer para vocês, e pronto. Lá na pasta no link que o Fernando enviou, também está lá o artigo que foi escrito em 2019 como bibliografia ou como material de acompanhamento. Se bem que eu acho que o exercício está... acho que é um bom resumo fazer este exercício e dá para interiorizar a lógica da coisa.